para a gente poder começar. Pronto, eu acho que já está gravando. Então tá, então vou começar. Primeiro, deixa eu agradecer a Ana por ter aceito participar dessa live com a gente. Eu estou super animada, já falei, por essa live. Tenho interesse pessoal no assunto, quero aprender muita coisa aqui. Eu conheci faz pouco tempo esses suplementos da doTERRA e logo pensei na Ana. Eu digo, eu tenho que ter uma avaliação da Ana, eu tenho que ter pelo menos a ideia, o pensamento dela a respeito disso. E aí surgiu essa ideia, né, Ana, da gente bater esse papo, a Catarina entrou em contato, e enfim, começou um namoro bacana aqui, né, Ana? Então Sim. deixa eu te apresentar. A Ana, eu conheci aqui em Portugal, ela morava aqui em Portugal quando eu vim para cá, ou logo depois, e agora a Ana mora nos Estados Unidos. Ela é Health Coach certificada, então, pelo Instituto de Nutrição Integrativa de Nova York. Ela é farmacêutica e bioquímica graduada pela USP e ela é pós-graduada em farmacologia clínica e treinada pela Associação de Medicina do Estilo de Vida de Harvard. Então, gente, currículo a Ana tem, né? E não é só currículo. A Ana sabe muito, ela lê muito, ela tem um Instagram espetacular que eu recomendo todo mundo seguir. É Ana Tavella mesmo, o Instagram dela. Eu aprendo diariamente com a Ana, com as dicas da Ana. Então, assim, eu não posso pensar numa pessoa melhor para estar aqui conversando com a gente. Agora eu vou parar de falar e vou passar a bola. Tá bom, Ana, obrigada, viu, Cláudia? contigo. Obrigada pela apresentação, pela introdução. Eu moro lá no Instagram, né? Minha casinha, já que eu não estou fisicamente em Portugal, mas estou sempre conectada no Instagram, que é Ana Tavella. Qualquer dúvida que tiverem, qualquer coisa, podem mandar lá. Eu não sei como estão riscando aí a tela, né? Mas Pois, também não vi. eu não sei como está acontecendo, mas tudo bem. Bom, o É. que são os suplementos alimentares? Vamos entrar no tópico. O que eu falei para a Cláudia é que a parte de óleos essenciais é com elas, né? Com a Clau e com a Catarina. Eu não tenho muito conhecimento dos óleos essenciais, é um mundo que eu não desbravei ainda. Mas a parte dos suplementos, essa é a minha favorita. Eu gosto muito, eu leio muito, estudo muito sobre isso, porque eu fiz a faculdade de farmácia e bioquímica, trabalhei muito tempo com pesquisa de novos medicamentos, trabalhei na área de oncologia, então eu era uma criança que colecionava bula, então já era meio esquisita desde sempre, né? Então, para mim, suplementos alimentares é um mundo. E todo mundo tem muito interesse em conhecer mais sobre isso, porque todo mundo quer ser melhor, né? Mas o que é um suplemento alimentar? É quando você isola um nutriente ou um não nutriente, e aí nós entramos na classe dos fitoquímicos, que eles são não nutrientes. Os nutrientes, eles são vitaminas e minerais. Então, por exemplo, o que é nutriente? A vitamina B12, zinco, magnésio. E o que é um não nutriente, que é um fitoquímico? A curcumina, a quercetina, o resveratrol. Então, é importante só diferenciar isso. Quando você isola esses nutrientes ou fitoquímicos em um comprimido ou em alguma forma farmacêutica e você administra isoladamente, é como se você desse uma alta dose do melhor que tem dos vegetais ou dos alimentos em um comprimido. E é muito comum as pessoas, quando elas veem um comprimido, fazer uma confusão entre a suplementação e remédio. Remédio, medicamento, tem um mecanismo de ação totalmente diferente. Para a gente fazer uma analogia, é como se fosse assim, um medicamento, existe o curso de uma doença se a gente pensar num rio. Um medicamento interrompe o curso do rio. Né? Se a gente pensar na bioquímica, né? Um medicamento ele vai interromper mecanismos bioquímicos. Já o suplemento ele vai entrar como um cofator. Então é como se ele ficasse ali na beira do rio, meio que acomodando para onde o rio fosse passar. É mais ou menos essa analogia para ficar claro que a gente não pode esperar do suplemento um efeito medicamentoso, que é um efeito de bloquear vias metabólicas, isso não acontece. Ele é um cofator que vai ajudar a nossa saúde, tá? E é importante também a gente entender que o suplemento ele é importante quando existe uma falta ou uma deficiência, a gente precisa reparar, mas a gente vai falar sobre isso,
tá bom? Mas é interessante, Ana, ouvindo tu falar, eu me lembrei dos olhos, porque eu acho que os olhos atuam da mesma forma. Eles não interrompem o rio, mas eles ajudam fornecendo químicos que o nosso corpo precisa. Que Sim, interessante, eu nunca tinha pensado nos exatamente, suplementos porque assim. os olhos, você, através, né, da respiração, você está absorvendo ali fitoquímicos que eles vão atuar como cofatores, né? E, enfim, é dessa forma que acontece. Não só na respiração, até topicamente, né? Ou ingeridos também, mas enfim, vamos adiante que a gente Sim, está aqui vamos para lá. falar de suplemento. Então, por que suplementar, Ana? Todo mundo precisa suplementar? Na verdade, no meu ver, sim, tá? Porque o que acontece? Qual é a pessoa que idealmente não vai precisar suplementar? Aquela pessoa que come de 800 gramas a 1 quilo de frutas, folhas e vegetais por dia. Então, de 800 Ninguém, gramas né? a 1 quilo é muita coisa para que você absorva a quantidade de nutrientes e fitoquímicos necessário para você ter uma saúde plena, tá? Então, vamos falar do cenário ideal. Ah, mas Ana, então se eu comer 1 quilo de frutas, vegetais e folhas, eu não preciso suplementar? Ainda não é assim. Por quê? Porque o solo, hoje em dia, ele é extremamente pobre em nutrientes. Então, todo nutriente que vem do tomate, por exemplo, você vai comprar um tomate que tenha lá um nutriente. Então, esse nutriente ele precisa vir do solo, o zinco, o selênio, o magnésio. E se o solo ele está em monocultura, e geralmente é o que acontece, o solo fica extremamente pobre. Então, não vai ter, não vai ser aquele tomate rico em nutrientes ou aquele vegetal rico em nutrientes. Então, a gente já consome alimentação com menos nutrientes. Então, isso é importante saber para a gente suplementar. O magnésio é um mineral super importante para mais de 300 reações no nosso organismo. E o magnésio, ele é mais comum, né, mais disponível em solo vulcânico. Ou seja, países como Brasil, Portugal, que não, tirando os Açores, né, que Açores tem lá, né, solo vulcânico, mas os demais lugares que não tem, vai ter uma depleção de magnésio. E aí a população fica deficiente no magnésio, que acarreta uma série de problemas, porque é um cofator importantíssimo para a nossa alimentação. Então, assim, eu acredito na suplementação como uma otimização. Tem pessoas, tem nutricionistas, médicos que são totalmente opostos, mas eu ao contrário, porque quando a pessoa ela está doente, ela está em desequilíbrio. A saúde dela está em desequilíbrio. Então, para a gente trazê-la para um equilíbrio, além dela mudar toda a alimentação, que é o fundamental, você precisa ajudar colocando nutrientes, colocando esses suplementos, para que a saúde dela volte para uma homeostase, para um equilíbrio. Tá bem? Tá certo, é isso mesmo. Pode passar. E quando a gente usa? Sim, é muito importante a gente saber como está a nossa condição de saúde. Então, o ideal é nós dosarmos todas as vitaminas, né? Vai no médico, dosa vitamina D, vitamina B12, zinco, magnésio, selênio. Mas a pergunta é, qual médico faz isso? Só o ortomolecular, né, no Brasil, ou o nutrólogo também faz, mas são especialidades muito específicas e não é o que a população geral faz, né? Então, a gente não precisa também só do exame de sangue. Quando você sente que você está muito cansada, você já acorda cansada, a sua energia não tá boa, você esquece as palavras, sabe aquela pessoa que quer falar e fica, ai, mas como é que é mesmo? Esqueci, escapou a palavra, me deu branco. Isso é um brain fog. Será que é falta de nutrientes? Pode ser. A nossa pele é um bom termômetro para a gente saber se a gente está bem em nutrientes ou não. Por quê? Porque quando o nosso corpo é muito sábio, gente. A nossa natureza, ela é muito mais sábia, é uma coisa além do nosso entendimento. Porque quando o nosso corpo precisa de nutrientes, ele vai pegar os nutrientes de órgãos não vitais e colocar nos órgãos vitais. Então, assim, o cérebro, o fígado, os intestinos são órgãos vitais, assim como o coração. Então, quando esses órgãos precisam de nutrientes, o nosso corpo vai trabalhar para falar, ok, tira daqui, põe ali, põe ali. Então,
a pele não é um órgão vital, né? Então, os nutrientes, eles são arrancados da pele para ir para onde precisa. O cérebro precisa funcionar, vamos tirar da pele. Ela não precisa ficar aqui tão elástica, a gente não precisa desse selênio aqui para esse colágeno ficar bonitinho. Então, existe essa coisa. Então, quando utilizar, se você vê que sua pele está opaca, está sem brilho, suas unhas quebradiças, seu cabelo muito ralo, que não, sabe, o cabelo quando não fica com brilho, tudo isso dá para você perceber. Quando alguém olha para você e fala assim, nossa, você parece cansada, desconfie, porque a pessoa pode estar vendo assim como que está a sua saúde celular, né? E a gente não precisa só do exame de sangue para a gente saber isso. E a suplementação, um outro ponto que a suplementação é super benéfica, é para pacientes que não absorvem bem, porque a nutrição, ela não é só o que a gente come, mas também o que nós digerimos dessa comida, né? Então, por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, ela não absorve vitamina B12 da carne, ela não consegue, precisa de uma suplementação. Pessoas que geneticamente têm a vitamina D mais baixo, precisa suplementar. Ou alguém que mora na Finlândia, ou mesmo no inverno de Portugal, que o dia é mais curto, que você não fica exposto ao sol, tem que suplementar vitamina D, e é importante suplementar a vitamina D junto com o magnésio, que é um cofator para ativar a vitamina D. Então, todos esses nutrientes, eles não trabalham sozinhos, eles trabalham em combinação. Então, é importante você entender qual é a sua queixa, saber se está relacionada a uma falta de nutriente e buscar ajuda na suplementação, que eu acredito que é muito benéfica, sim, para quem sabe utilizar. Tá bom? Tá Podemos seguir? Podemos. E Bom, quais cuidados a ter, então, quando a gente acha que está precisando? Porque não é remédio, a gente pode ir na farmácia e comprar, né? A gente não precisa de uma receita. Então, a gente tem que ter cuidado no que vai comprar, né? sim, e todo mundo fica até meio perdido, meio zonzo. Até eu, assim, quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, porque aqui a parte de suplementos é assim, gigante, né? Em Portugal até tem, é um pouco mais tímido, né? Tá crescendo, mas é muita opção e é preciso muita interpretação de fisiologia, bioquímica. Você precisa entender minimamente para que é aquilo, porque não necessariamente um suplemento que é bom para a Cláudia ou para a Catarina é bom para mim, porque nós temos perfis diferentes, né? Então, se a gente sabe que a gente quer um suplemento, por exemplo, eu tenho caso de doença cardiovascular na família. Então, seria bom eu suplementar ômega 3, porque o ômega 3 é uma proteção cardiovascular. Então, vamos lá. Então, como que você escolhe? Primeira coisa, é você escolher uma marca que seja confiável. Porque existem várias marcas que fazem o quê? Elas compram o princípio ativo da China ou da Índia, nada contra, tem empresas boas lá, mas são princípios ativos que não têm a porcentagem necessária do ativo, né? É um sal que não tem a porcentagem necessária do ativo. Então, é importante você saber de onde vem esse princípio ativo, né? Essa mercadoria, porque muitas vezes vem de outro país e eles só colocam na cápsula no país que você está. Então, precisa saber isso. Então, você valorizar uma marca boa é muito importante, que você confie. O ômega 3 é o maior exemplo. O ômega 3 ele pode ser muito contaminado e fazer mais mal do que bem se você consome um de má procedência, porque pode ser proveniente de peixes que estão contaminados com mercúrio. Então, ao invés de você estar fazendo um benefício cardiovascular, você está fazendo um mal, que você está se intoxicando, né? Então, é importante saber isso. E existem alguns selos de que o A suplemento qualidade? é mais confiável, de certificação internacional, tal. Só que o que acontece? Para suplemento, não é tão rigoroso quanto para medicamento. Então, fica muito no vácuo, assim, do que é bom, o que não é. Então, é muito importante você confiar primeiramente na marca. A qualidade, a pureza, a procedência, tudo está atrelado a isso. A quantidade do suplemento também é importante, porque
para tudo na vida, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se você consome demais alguma coisa, pode causar um outro desequilíbrio que o seu corpo vai precisar compensar. Se você não precisa de muita vitamina D e você está consumindo, o seu corpo vai ter que lidar com aquele excesso de alguma forma. E para isso ele vai ter que descompensar alguma outra coisa. E aí causa um desequilíbrio, que é o que a gente quer evitar com a suplementação. Então é importante saber também as quantidades, as doses. Tá? E claro, contexto geral de saúde. Se você é uma pessoa que toma muitos medicamentos ou você toma um medicamento antidepressivo e aí você quer usar um fitoterápico, o fitoterápico ele é inofensivo se ele utilizado corretamente, mas se a pessoa ela já usa um medicamento para depressão, para ansiedade, ansiolítico, enfim, e você coloca junto um fitoterápico, dependendo do fitoterápico ou dependendo do medicamento que tem ação hepática, pode dar uma toxicidade. Então, é muito importante você avaliar o contexto do que você está usando. Não só usar um suplemento sem levar em conta todos os medicamentos que você toma também, tá bom? E não só os medicamentos, né, Ana? Porque eu fico pensando, assim, eu já estudei um pouquinho sobre a questão o que você falou antes, da nossa flora intestinal e tal. Então, por exemplo, a pessoa se entope de glúten, se entope de açúcar, vai ter a sua absorção intestinal reduzida, né? Então, não Sim. adianta, a gente tem que olhar o todo, assim, tem que ver a alimentação, tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício, tem que tomar sol, e aí o suplemento entra como um suplemento e não como a pílula mágica que vai resolver todos os problemas, não é? Exatamente. E isso que você falou do intestino é super importante. 9 entre 10 clientes que me procuram, porque as pessoas primeiro me procuram para emagrecer, né? Ninguém me procura porque, ai, quero ter um intestino mais saudável. Mas, assim, 9 entre 10 clientes têm problema de absorção intestinal. E como que eu avalio isso? A B12 está lá embaixo, quando eu tenho, né, o exame de sangue, a B12 está muito baixa, a pessoa está pré-anêmica, né, que ela está com a hemoglobina muito baixa, ela já começa a se sentir cansada, e aí é um efeito dominó. Então, tudo começou no intestino. Por quê? Porque a pessoa come muito glúten em todas as refeições, ou muito leite, que a proteína do leite também pode ser inflamatória para algumas pessoas. Então, se você vai repetindo e não varia a sua alimentação, o seu corpo cria uma sensibilidade. E aí a saúde da barreira intestinal fica comprometida. E você não consegue absorver os nutrientes de forma adequada. E aí vai ter o quê? Vai ter deficiência. E começam os sintomas sem você nem saber de onde veio. Basicamente, Exato. isso resumindo, né? Porque microbioma é um tema imenso e não é o tema daqui de hoje, mas a gente precisa falar um pouquinho. É verdade. Muitas vezes a gente está alimentado, mas não está nutrido, não é? Exatamente. Quando a gente fala de desnutrição, a gente pensa naquela criança barrigudinha na África, né? E na verdade, hoje a população mundial o nível de desnutrição é muito alto, mas é uma desnutrição celular. Então é um desnutrido obeso, que é uma coisa que faz até um ponto de interrogação na nossa cabeça. Como que pode uma pessoa estar desnutrida e obesa? Mas porque ela está se alimentando de alimentos fontes de caloria, né? São calorias vazias e quase nada de nutriente. Então a célula está ali desesperada esperando algum nutriente para que ela possa funcionar. Porque o nosso sistema, eu estudo saúde integrativa, que acredita que a saúde é integrada. Nós não somos compartimentos, nós não somos assim uma cabeça, um fígado, um rim, não. É tudo integrado. E nós somos como engrenagens. Se uma engrenagem começa a girar mais devagar, as outras engrenagens também. E aí é um processo, né? Tudo fica meio que comprometido. Então é interessante a gente olhar também dessa forma mais holística para falar dos Bacana. suplementos. Isso. Então vamos ver os suplementos que a Doterra oferece aqui. A Ana teve a oportunidade, a gente mostrou para ela, mandou todo o material, né, Ana? De cada um deles para a gente analisar a fórmula de cada um e ver a opinião da Ana sobre eles. Então é isso que a gente vai fazer agora, Uhum. né? A gente tem aqui então o trio que a Doterra chama de lifelong Vitality, eu acho que é isso. Isso. Agora até me esqueci o nome. Ah, tá ali, ó, Lifelong Vitality É. Pack, que é um trio
que a gente pode usar ele separado, mas a recomendação é que seja usado em conjunto, né? Porque eles vão se complementar. É isso, Aninha? Isso mesmo, eles têm funções diferentes. Então vamos falar sobre cada um? Deixa eu Sim, ver se a gente vai aqui. tá. Isso. Então vamos começar com esse Alpha CRS, que fala, no slide anterior, ele fala o que é para quê? Volta um slide. O Volta Alpha ali, CRS. peraí. Aham, só um pouquinho. Deixa eu Consegue tentar voltar? voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Alpha CRS, a vitalidade celular, é um complexo de vitalidade celular. Então pode ir lá para ele. Tá Vamos bem. olhar para os ingredientes individualmente. Alpha CRS Plus, né? Então, nós temos aí um mix. A boswellia, né? A boswellia, o que que ela é? Ela é uma resina de uma árvore da Índia. E quando a gente olha esses nomes todos diferentes, a gente fala, ai, nossa, será que inventaram isso agora, descobriram isso agora? Não, gente. Todos esses componentes, eles já são utilizados há muitos anos na medicina oriental, na medicina chinesa, e existe comprovação, existem muitos estudos que tanto observacionais quanto randomizados com esses fitoterápicos. Então, são fitoterápicos seguros de serem utilizados, já estão na literatura há muitos anos e já estão sendo utilizados pela humanidade há muito tempo, pelo menos a humanidade oriental, né? O Ocidente agora está se beneficiando também. Então, a boswellia, ela é rica em ácidos boswélicos. O que raio é isso? Eles inibem mediadores inflamatórios. Então, quando existe inflamação, e hoje em dia, assim, para entender dentro da medicina funcional, tudo começa no intestino, todas as doenças começam no intestino. Por quê? Porque o intestino, quando ele não absorve bem, ele causa uma inflamação basal no sistema. É como se todos os dias o seu sistema imune estivesse ali lutando, né? E o que acontece se você todo dia dá um tiro de espingarda? Quando você tiver que dar um tiro de canhão, você está um pouco enfraquecido, está um pouco cansado. Então, isso diminui a sua imunidade. Então, combater a inflamação é algo que é muito importante para a gente, porque a inflamação é a raiz de todas as doenças, praticamente, pelo menos as doenças crônicas. Então, é muito importante você utilizar esses anti-inflamatórios, e a boswellia é um anti-inflamatório muito potente. Esse que eu não consigo ler direito, Baicalin, ele é um bioativo que ele é antioxidante. Então, é também uma erva da medicina chinesa, muito rica em flavonoides e antioxidantes, e ajuda muito com o estresse oxidativo, a gente vai falar disso. Esse outro, que é o Milk Twistle, que também em português é conhecido como cardo mariano, ele é extraído de uma florzinha lá da Sibéria, e ele é um protetor hepático. Então, ele ajuda muito ao seu fígado detoxificar mais facilmente. O princípio ativo dele é a silimarina. Quem é do Brasil conhece até que se vende silimarina quando você está com o fígado um pouco, sabe, ressaca, meio o fígado um pouco mal, você toma lá silimarina, que vem de onde? Vem do cardo mariano, tá? O resveratrol já é muito conhecido, porque todo mundo sabe que o resveratrol tem no vinho. É um fitoquímico que tem uma ação super potente antioxidante. Tem uma ação direta no nosso DNA de proteção dos telômeros. Então, só um parênteses, os telômeros, se a gente pensar no DNA, na nossa fita de DNA lá na célula, como um cadarço, um atacador, né, que se fala em Portugal, a parte de plástico que protege a ponta desse atacador, desse cadarço, é o telômero. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esses telômeros. Então, o resveratrol, ele é muito potente para proteger nossos telômeros. Ou seja, ele é um agente anti-envelhecimento, que é muito bom, né? Além de super antioxidante. Ana, deixa eu te interromper que veio uma pergunta aqui. A Maria Lúcia quer saber se pode ser usado por grávida. Eu acho que ela está se referindo ao CRS aqui, né? A todo o componente aqui do... Então, o ideal é pesquisar individualmente cada ingrediente. Eu sei que a curcumina é segura, o abacaxi, a romã, o chá verde, o resveratrol. Eu não tenho certeza
se o cardo mariano, baicalim e a velha são seguros para utilização em gestante. Mesmo o pine bark, que é a casca de pinheiro. Então, é preciso colocar, porque assim, para quem é gestante, existe um consenso de substâncias seguras, que foram testadas e aprovadas, que têm segurança. Então, o problema é que a maioria dos fitoterápicos não tem estudos em grávidas, então os médicos falam para não utilizar, a maioria deles. Então, o ideal é pesquisar individualmente para ver qual é o nível de segurança para a utilização durante a gestação e falar com o médico, porque Falar realmente com o seu estudos em médico, né? grávidas são muito mais difíceis de ter, tá? Tá bem. Obrigada. Bom, aqui tem o chá verde, que todo mundo sabe que é um super antioxidante. Tem uma substância no chá verde chamada epigalocatequina, que é muito importante para a saúde do nosso DNA. Quando eu falo saúde do DNA, eu não sei se fica claro para todo mundo. Nós temos lá o nosso DNA, além dessa parte dos telômeros que eu já falei, o nosso DNA, toda vez, quando uma célula morre, né, esse DNA ele é transcrito para que surja uma célula nova. Isso acontece o tempo todo no nosso corpo. E quando essa célula, antes dessa célula velha morrer, esse DNA tem que ir uma proteína lá e ler esse gene todo para transcrever para a célula nova. E aí, se a gente usa muito antioxidante, a gente consegue colocar um botão de liga-desliga em alguns genes que não são bons para a nossa saúde. Então, se a gente tem na nossa genética, por exemplo, alguma predisposição à doença cardiovascular, à diabetes, a câncer, não quer dizer que a gente vai ter essa doença. Vai depender da ativação ou inativação desse DNA. E esse grupo de antioxidantes desse alfa-CRS é muito importante para você silenciar genes que não são tão bons para a nossa saúde. Então, é um super mix anti-inflamatório. Aí também tem, olha só, a cúrcuma. A cúrcuma é o anti-inflamatório natural mais potente que existe, é a curcumina. O abacaxi, ele tem bromelaína, que é um anti-inflamatório natural. E toda essa combinação, a semente de sésamo, de gergelim, é muito rica em cálcio e muitos fitoquímicos. Essa combinação, se eu olhasse sem saber qual seria a indicação, eu ia falar que é perfeita para quem tem artrite reumatoide, ou dores, ou fibromialgia. Quem tem um perfil muito inflamatório, que é aquela pessoa que já acorda com dor, com rigidez matinal, sabe, sempre tá com alguma dor, algum problema, eu acredito que o alfa-CRS, essa combinação é uma combinação perfeita de resveratrol, de antioxidantes, anti-inflamatórios para evitar a dor. E quando eu falo perfil inflamatório, algumas pessoas geneticamente têm essa tendência a ter esse perfil. E são essas pessoas que sentem mais dores, assim, dores sem tanto motivo. Para quem tem artrite reumatoide, com certeza é algo que é um produto muito, muito bom. E Bom para quem saber. não tem, é para lidar com estresse oxidativo. Então, pode falar, Cláudia. Uma pergunta aqui, a Simone está perguntando se cúrcuma e açafrão é a mesma coisa. Açafrão da Índia, né? Como se chama cúrcuma. Mas nem todo açafrão é açafrão da Índia, não é verdade? Tem açafrão que não é açafrão da Índia. O açafrão mesmo é aquele que são tipo uns fiozinhos assim, vermelho, que é super caro, que faz risoto e tal. A cúrcuma em Portugal é o açafrão da Índia. Apesar de às vezes você encontrar como cúrcuma, em Portugal se usa açafrão da Índia, o termo. E no Brasil, às vezes está só como açafrão, mas aí você vê que é um pó amarelo, né? E aí você deduz que é a cúrcuma. Aqui nos Estados Unidos é turmeric e é o principal ingrediente do curry. Quando você faz curry, compra curry, é o principal ingrediente. Por isso que na Índia, a dieta dos indianos, eles comem curry praticamente todos os dias, eles têm níveis de saúde muito melhores do que nós ocidentais. Então, também é uma coisa a se observar. A cúrcuma é muito potente, mas o que acontece? A biodisponibilidade Deixa eu ver aqui. A cúrcuma e açafrão é a mesma coisa. Obrigada. Aqui em Portugal, há muitos frascos só como açafrão. Pois é.
Aqui. Tem que cuidar isso aí, a procedência, porque nem todo açafrão é açafrão da Índia, que por sua vez é cúrcuma. A cúrcuma é Sim. meio avermelhada, né? Um laranja escuro avermelhado, assim. Não Então, é tão depende. amarela. Depende. Quanto Depende. mais antioxidantes, quanto mais pura aquela cúrcuma, menos oxidada, mais forte aquela cor. É. Então, se você olha aquele tempero de cúrcuma que já está meio opaco, você sabe que já sofreu ali uma oxidação. Então, não está tão bom, Exato. né? Então, Bom, esse alfa-CRS ele é muito importante para estresse oxidativo. Falando brevemente sobre o estresse oxidativo, aqui tem uma pergunta da Tati. Ao comprar cúrcuma em pó, de preferência em lugares confiáveis. Muitos lugares no Brasil vendem cúrcuma com fubá misturado. Isso é pois. verdade, por isso é importante você ficar ligado na cor. A cor da cúrcuma tem que ser aquela cor bem forte, assim como é da raiz, tá? Então, esse alfa-CRS, ele é muito importante para quem quer evitar estresse oxidativo. Então, nós, depois dos 30 anos, né, porque fisiologicamente a gente não foi feito para viver 100 anos, nosso corpo foi feito para viver menos, é que hoje a gente consegue viver mais. Mas a partir dos 30 anos, as nossas células começam a envelhecer fisiologicamente. E o que acontece? A gente tem contato com radicais livres e a gente faz radicais livres o tempo todo. Então, seja por exposição ao sol, seja por exposição à poluição, agrotóxico, nosso corpo produz radicais livres. Até aí tudo bem, é fisiológico. O problema é quando o nosso corpo não consegue lidar com esse radical livre. Porque um radical livre é uma molécula que está com um elétron a menos, então ela está ali toda instável. Quando ela está ali toda instável, ela vai roubando elétron da molécula que passar, criando outros radicais livres. Por isso é importante a gente sempre consumir antioxidante para combater os radicais livres, porque um excesso de radicais livres pode causar câncer, pode causar doença cardiovascular. Claro que são doenças multifatoriais, não é por causa só de um fator que elas acontecem, mas o excesso de radicais livres vai deixar aquela pessoa de alguma forma doente. Então, é muito importante esses antioxidantes para equilibrar esse sistema, né? Ótimo. Vamos passar para o próximo, então, que a gente tem um monte para falar ainda. É que esse O assunto é. acho que é o meu favorito. Eu gostei Ah, muito. ele é maravilhoso, né? A gente começou a É, tomar há pouco tempo aqui em casa e a gente está sentindo na pele já a diferença. não, Bom, eu vamos lá. acredito. Se você quiser mudar, porque depois tem os rótulos, né? Se você quiser mudar o Tem. slide, porque tem, É, né? pode ser. Você prefere? Pode ser, porque Aqui? aí eu queria explicar uma coisa do microplex Tá bem. aqui. Deixa eu minimizar. Consegue ver? Consigo, deixa eu colocar aqui. Eu Aí. posso aumentar um pouquinho mais. Sim, o microplex, basicamente, ele é uma mistura, é um multivitamínico, né? Então, tem aí basicamente todas as vitaminas que a gente precisa e são em doses boas, doses altas, porque existem alguns multivitamínicos que eles são uma porcentagem pequena da necessidade diária. E como vocês podem ver, essas vitaminas elas estão assim, basicamente 100% do que a gente precisa, quase a maioria delas, né? E assim, é uma combinação muito interessante, porque olha só, como que eu escolho um multivitamínico? Eu, Ana. Primeira coisa, eu olho a vitamina B12. A vitamina B12 é o ideal que seja metilcobalamina e nunca cianocobalamina. Por quê? Porque a metilcobalamina ela é um composto bioativo. Nosso corpo ele vai reconhecer como, ok, vem para o time aqui, vamos jogar com metabolismo. A cianocobalamina ela precisa ser convertida. E se você está numa deficiência de algum nutriente, você pode não converter adequadamente essa cianocobalamina. E aí você cria mais lixo para o seu corpo do que deveria. Então, quando eu pego um suplemento, se eu leio que a B12 é cianocobalamina, eu já sei que aquele suplemento não é de qualidade. Então, aqui, esse é de qualidade, já está aprovado no teste 1 da Ana, é metilcobalamina, tá? Boa. Olha só, outros nutrientes fala aqui que vem de uma matriz de glicoproteína. O que é isso, gente? Quando a gente faz
um mineral, um nutriente, a gente faz ele de forma sintética, né? Só que assim, ele de forma sintética, ele não é idealmente absorvido para o nosso corpo, porque lembra que eu falei que o nosso corpo é muito esperto? Então, se o corpo vê lá uma molécula sintética que foi feita pelo homem, ele vai ficar meio desconfiado. Então, não vai ser tão absorvido, digamos assim. Essa matriz glicoproteica, como funciona? Eles pegam a vitamina sintética, porque tem que ser feito sintético, não tem como, e eles colocam numa cultura de leveduras, para que essa levedura fermente essa vitamina e trabalhe ela para que ela fique mais bioativa. E aí, quando ela transforma essa vitamina numa forma mais bioativa depois dessa fermentação, aí a empresa recolhe, né, esse produto e coloca nas cápsulas, porque dessa forma o nosso corpo vai reconhecer muito mais facilmente, porque já é um composto bioativo, já foi ativado pela levedura. Então, isso que é uma matriz de glicoproteína. É legal, né? Muito, nunca tinha ouvido falar nisso. Olha só, a Karen está perguntando que quem tem a alergia a B12. Você já ouviu falar em alergia a B12? Será que não é alergia justamente a esse composto que você falou, da ciano? Cianocobalamina. Então, quando você fala que tem alergia a algum suplemento, porque assim, a B12 ela está presente no ovo, na carne, então é difícil alguém ter alergia a essa vitamina que é essencial para atividade neural, para tudo. Agora, sim, se você toma um suplemento e você reagiu àquele suplemento, muito provavelmente é aquela molécula sintética, você pode trocar de fornecedor, trocar de marca e avaliar, mas eu nunca vi alergia de vitamina, né? Assim, da vitamina específica eu nunca vi, mas não sei, tudo pode acontecer, né? Aqui eu fiquei toda empipocada quando fiz suplementação. É que deve ter sido algum composto. Pode ser. Como você falou. Porque a vitamina ela tem o excipiente, aí tem que ver qual é o excipiente. Às vezes você tem alergia à microcelulose, enfim, ou a cápsula, ou às vezes tem corante. Então é muito importante você escolher um suplemento de qualidade. Troca a marca do suplemento e avalia, né? É uma coisa que pode ser. Então, assim, esse mix esse polivitamínico, ele coloca as vitaminas da forma mais bioativa possível, o que facilita a nossa absorção e diminui o lixo celular, porque são compostos mais bioativos. Então, eu acho bem bacana isso. E Ana, além desses compostos, desses minerais e dessas vitaminas que estão descritas aqui, eu achei muito interessante esse Proprietary Whole Food Blend aqui, ou seja, ele traz coisas de comida mesmo, coisas que vêm da natureza, né? Como a espirulina, brócolis e outras coisas aqui. Sim, porque esses fitonutrientes, eles ajudam na absorção, porque é tudo uma coisa só, né? Quando você dá um nutriente sintético isolado, o corpo reconhece que aquilo é sintético, então a absorção ela não é a mesma, né? Depende também de pessoa para pessoa. A Bianca está falando aqui do blend de energia que compõe o CRS aqui. Ela tá certa, porque olha só, voltando para o CRS, além da parte de longevidade, esse blend de energia, ele tem foco na mitocôndria. Então, olha só, tem acetil L-carnitina, ácido alfa-lipóico, enzima Q10, quercetina e ginkgo biloba. Essa combinação faz com que a sua mitocôndria funcione melhor. E a mitocôndria é a chave para a nossa saúde. Quando a gente começa as mitocôndrias a adoecerem, a gente começa a adoecer e a nossa energia começa a descer. Eu sempre falo, né? As pessoas falam que o contrário de saúde é doença, mas não é. O contrário de saúde é falta de energia. Quando você começa a ter falta de energia, você pode saber que a sua saúde está sendo inversamente proporcional. E onde que faz energia? A nossa fonte de energia, a nossa usina termoelétrica, se é assim que a gente pode dizer, é a mitocôndria. Então, essa mistura para energia mitocondrial é fundamental. E é uma mistura muito boa, porque a L-carnitina, ela ajuda a carregar
ácidos graxos para dentro da mitocôndria, o que faz com que aumente esse processo de produção de energia. O alfa-lipóico é um super antioxidante e tem estudos combinados com L-carnitina e alfa-lipóico. Se eu não me engano, em rato tem estudo com essa combinação e os ratos rejuvenesceram. Então, assim, mais uma vez, trabalho rejuvenescimento. A coenzima Q10 ajuda muito também com a energia, né? E conforme o passar dos anos, a nossa coenzima Q10 ela vai diminuindo. Então, é importante fazer essa suplementação. A coenzima Q10 eu gosto de prescrever, indicar isoladamente em doses cerca de 100 a 200 para quem usa estatina. Então, é muito importante suplementar a Q10 quem usa estatina. Mas nessa dose, ela tá mais para participar com o blend para aumentar essa energia celular. Então, é muito importante porque além de você ter todo o pool antioxidante, anti-inflamatório, você tem essa parte da energia celular que vai ajudar o seu corpo a lidar melhor com tudo isso. Então, foi bem legal ela falar. E além disso, tem a folha de hortelã, o gengibre, né? E caraway seed, que vai ajudar também na verdade, a parte da digestão, né? Porque a hortelã, ela protege o gengibre também, e caraway também. Como são muitos compostos num comprimido só, algumas pessoas que têm a digestão mais sensível pode apresentar algum, né, enjoo, alguma coisa assim. Então, eles têm a preocupação de colocar esse blend para melhorar essa parte digestiva. Então, falamos agora de tudo do Alpha. É um produto super completo. Eu virei fã mesmo. Que bom. Bom, tem mais alguma coisa do microplex ou passamos Não. adiante? Vamos seguir Então, adiante. tá. É. O próximo é o ômega, então. Sim. Bom, é muito importante a gente suplementar ômega 3, né? E, na verdade, aqui tem um ômega blend que é vegetariano, que é muito interessante. Por quê? Por conta do que eu falei, do perigo de contaminação dos peixes, né? E também para quem não quer consumir produto animal, aqui é uma ótima opção. A Doterra tem os dois, na verdade. Ela tem uma opção vegetariana e tem uma opção que é a base de óleo de peixe mesmo, né? Eu acho que eu acabei trazendo a foto da vegetariana, mas ela tem os dois. Sim, mas tem ainda na apresentação, tenho para as crianças, né? mas eu já ia falar mesmo. A Renata perguntou de indicação de horário para ingerir a CRS. Eu tomaria de manhã, porque de manhã, quando você acorda em jejum, o seu corpo está mais ávido por nutriente. Então, assim, você já fez toda a faxina celular durante a noite e durante a manhã suas células estão mais ávidas por fitoquímicos e nutrientes. Então, eu tomaria de manhã. Se for uma combinação que deixa o seu estômago um pouco enjoado, consumir com o café da manhã. Se não, consumir em jejum antes do café da manhã e esperar um pouco para tomar o café da manhã, tá? Então, voltando aqui para a combinação de E-ômega, né? Na verdade, é uma combinação vegetariana que é muito interessante, porque aí você não precisa depender de saber qual a procedência do peixe. E algumas pessoas, Cláudio, quando tomam ômega 3, sentem voltar, é indigesto. Então, a combinação vegetariana é muito boa. E o óleo de linhaça é riquíssimo em fitonutrientes. A preocupação do E-ômega é proteção cardiovascular, relação anti-inflamatória, paciente que tem muito fibromialgia, eu gosto de indicar. Se você não tem um teste genético para saber o seu risco cardiovascular, mas você sabe que na sua família, sua mãe tem pressão alta, o pai infartou, você já tem que ficar alerta e saber que o seu perfil cardiovascular merece uma atenção. Então, a suplementação com esses óleos, ela é bem importante. E aí Ana, a minha irmã, desculpa te interromper, a minha irmã é oftalmo e ela recomendou para toda a nossa família, ela recomenda para os pacientes usarem ômega 3 desde sempre, até as crianças, assim, ela manda usar, por conta dos olhos, mas não só, né? Sim, porque a degeneração macular, você consegue ter bons resultados se você suplementa com esse ômega 3. Porque o que acontece? Dois ácidos graxos que a gente não produz no nosso corpo são ômega 3 e ômega 6.
Mas o que acontece? A nossa dieta hoje em dia, com muita fritura e óleo vegetal, é muito rica em ômega 6. E aí esse desequilíbrio, muito ômega 6 consumido e pouco ômega 3, que vem dos peixes de águas profundas ou da linhaça, esse desequilíbrio causa uma inflamação. Então é importante você suplementar ômega 3 para que exista um equilíbrio, porque são as gorduras que vão formar as nossas paredes celulares. Então, é fundamental que você consuma uma gordura boa. Então, assim, o óleo de linhaça, o óleo de peixe, e aqui tem essa combinação toda de óleo de alga também, que é muito importante, que é rico em astaxantina, que é um antioxidante muito poderoso. Então, é muito importante você ter esse equilíbrio, porque assim, as vitaminas, os minerais, eles são ou lipossolúveis ou hidrossolúveis. E os lipossolúveis são fundamentais para que a gente consiga utilizar os hidrossolúveis. Então, é uma combinação de tudo, tá? Ana, desculpa, te Pode interrompi. falar. Não, eu queria saber se esse ômega pode, assim, o ômega diário que a gente toma, eu posso substituir por esse e não precisar tomar mais nenhum. Como assim, Catarina? Tipo assim, eu tomo aquela cápsula de ômega de Ômega 3. de ômega 3. Uhum. Eu posso deixar de tomar ela e tomar esse aqui de boa, mesmo ele sendo vegetariano. Sim, sim. E eu tô vendo aqui que ele tem vitamina D com colicalciferol. Esse colicalciferol, essa também posso substituir? Sim, mas é importante você ver, por exemplo, se você já estiver tomando vitamina D no polivitamínico, não precisa repetir aqui, a não ser que você queira somar a dose. Então, pelos suplementos do Terra, tem também o ômega 3. Então, você pode tomar o ômega 3 ao invés de tomar esse. Mas aí depende do que você precisar. Tá, entendi. Tá? Eu posso escolher um ou outro, né? Isso, depende da sua necessidade. Você tem que colocar todos os que você está usando e combinar para ver se não tem overlapping, né? Então, se já tem vitamina D aqui 800 unidades, será que você também precisa da vitamina D 800 unidades do outro? Então, tem que prestar atenção nesses overlappings. Tá, legal. Eu não sei como fala em português. Sobreposição. Então tá. Vamos passar para o próximo ou continuamos no ômega? Não, podemos passar. Tá. O próximo é esse blend de probióticos. E é muito importante que quando a gente fala de probióticos, seja um blend, uma mistura, não seja um probiótico só, uma cepa só. O ideal é que seja uma mistura. E 6 bilhões é ótimo. É uma combinação muito importante com probióticos que são importantes para a nossa saúde. E quando tomar? Se você tomou antibiótico, se você está tomando antibiótico, já é bom já começar a reposição de flora. Então, assim, se você toma antibiótico às 8 da manhã, tome a reposição de flora meio-dia, com um certo espaçamento. Não é para tomar junto com o antibiótico, porque mata as cepas bacterianas, tá? Então, é muito importante a gente repor. Se você saiu de férias, consumiu muito álcool, consumiu muito açúcar, vamos repor a flora. Então, toma por um tempo, né? O probiótico não é algo para você usar para sempre. Então, tem aqui 30 comprimidos, usa por um mês, repõe a flora, dá um tempo e depois repõe novamente. Mas é muito importante a gente ter essas bactérias boas no nosso intestino, porque as bactérias, elas fermentam os nutrientes e o subproduto disso é muito importante para a nossa saúde. Por isso que é importante a gente ter as bactérias certas. E aí o probiótico entra cada vez se provando melhor para a nossa saúde. Ótimo, Aninha. Obrigada. Vamos adiante. O próximo aqui é o Mitomax. Opa! Esse é muito legal. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Quem toma kefir, kombucha, também precisa tomar o probiótico ou pode ficar só com o kefir e a kombucha? Pode ficar só com o kefir e a kombucha. A não ser que você faça um tratamento usando antibiótico. Aí você vai zerar a sua flora. Então, esse probiótico você está tomando ali a cepa numa alta concentração, então, uma alta dose. Então, você vai repor a flora, tá? Então, mas assim, no dia a dia, não tomar antibiótico, vida normal, o kefir e a kombucha são excelentes. Não precisa acrescentar probiótico aí, tá? Qual o melhor horário? Isso.
Não, eu estava dizendo, eu estava lendo a pergunta dela. Pode continuar. Da Juliana. Qual o melhor horário de Isso. tomar o probiótico? À noite, antes de dormir? Eu gosto de tomar junto com o café da manhã, mas assim, depende, na verdade. Eu gosto de colocar junto com o café da manhã, mas se você quiser colocar à noite, também não tem tanta, não tem um horário ideal, não tem, tá? Pode ser, tanto faz mesmo. Então, vamos falar do Mitomax, que esse daí também é muito interessante, né? Porque ele tem mito, eu acredito que é por conta de mitocôndria, que ele está maximizando o seu poder da mitocôndria, o que para a gente é trazer energia. Toda vez que eu falar de mitocôndria, lembre que a gente está trazendo energia. Então, tem aí a combinação da acetil L-carnitina, esse Cordyceps, ginseng, ginkgo biloba, ashwagandha, alfa-lipóico, coenzima Q10 e quercetina. Essa combinação ela é muito importante. A acetil L-carnitina, ela vai levar energia para a nossa mitocôndria funcionar. Então, ela carrega o ácido graxo para dentro da mitocôndria usar como energia. Eu até coloquei aqui, esse Cordyceps é muito interessante, porque ele é um fungo que ele cresce numa lagarta específica. É um fungo super caro, já é utilizado há muitos anos na medicina chinesa e ele é extremamente reconhecido como anti-envelhecimento. Tudo que atua na mitocôndria é como anti-envelhecimento. Por quê? Porque a saúde mitocondrial ela é fundamental para que a gente se mantenha saudável. Conforme a gente vai envelhecendo, o número de mitocôndrias vai diminuindo. Então, para a gente manter essa saúde mitocondrial, é importante que a gente mantenha essas mitocôndrias, né, bem. Então, é um fator anti-envelhecimento, o Cordyceps. É bem interessante. Quem tiver curiosidade, coloca lá no YouTube para ver a lagarta onde cresce esse fungo, tá? O ginseng já é utilizado há milhares de anos, né? Para que a gente tenha mais energia. Então, assim, ele tem meio que a ação do café, mas sem ter cafeína. Então, ele te dá uma energia, ele aumenta a sua estamina, a sua vontade de fazer, e é bem comprovado. É uma planta bem já conhecida, né? O ginkgo biloba, ele trabalha mais na parte cognitiva, então ele vai te dar mais clareza mental, mais foco, mais atenção, então é uma combinação muito interessante. A ashwagandha eu gosto muito, ela é de uma raiz e é utilizada já há muitos anos e ela diminui o estresse, então ela é um adaptogênico, né? Essa classe de adaptogênicos, a ashwagandha, a rhodiola, tem vários outros, é uma classe que ajuda você a lidar melhor com o estresse. Por quê? Porque ele imita como se fosse o cortisol, então ele trabalha na nossa célula diminuindo esse estresse, essa ansiedade. Então, quem está sempre muito ansioso, né, muito estressado, a ashwagandha dá uma acalmada nisso. E, ao mesmo tempo, ela ajuda com o sono. Então, isso também é uma outra coisa importante. As ervas adaptogênicas, e a ashwagandha é uma delas, ela tem uma função mais de... como se fosse adaptar você ao estresse. Por isso que eles chamam adaptogênicos. O ácido alfa-lipóico é um extremamente excelente antioxidante e existem estudos que, combinando o alfa-lipóico com a acetilcarnitina, mostra que realmente existe uma propensão a barrar o envelhecimento celular. Então, é uma combinação muito boa. De novo, aí a coenzima Q10, que é como se fosse a lenha para a nossa mitocôndria. A lenha, não sei se é uma boa... analogia, porque a lenha para mitocôndria queimar é o ATP, né, que é energia, mas a coenzima Q10 ela é fundamental para esse funcionamento da nossa mitocôndria, para a saúde mitocondrial. E a quercetina, ela atua no DNA mitocondrial, então é um antioxidante que ajuda muito nessa função, nessa geração de energia. Então, para quem que eu indicaria essa combinação? Para quem está com muito estressado, muito trabalho, acho que todo mundo, né, hoje em dia. Quem tá com a cabeça muito cheia de coisa, precisando dar uma relaxada, né? Porque
por mais que tenha a ashwagandha que dá uma relaxada, tem o ginseng que te dá energia. Então, esse é importante você tomar de manhã, porque ele vai te dar uma energia. E se você tomar à noite, o ginseng pode tirar o sono de algumas pessoas. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Tem função no NMN? Eu não sei, o que é NMM, Simone? Interessante porque estamos falando de ter energia, ele ajuda no sono. Recomendo isso para quem faz triatlon? Esse eu recomendo. Sabe por quê? É interessante falar sobre isso do triatlon e esportes de endurance em geral, porque quando a gente faz esportes de longa duração, a gente cria muitos radicais livres. Então, antes de eu indicar esse do Mitomax, que vai te dar energia, que eu acredito que é muito bom para quem faz esporte, porque vai te dar energia para treinar, eu acredito que aquele blend, que eu acho que é o CRS, é muito... Nossa, a minha Siri ativou, não sei por quê. Aquele CRS que é mais rico em antioxidantes é muito importante para quem faz esporte de endurance. Por quê? As pessoas que têm perfil inflamatório e faz esporte de endurance, principalmente porque você gera um monte de radical livre e seu corpo, para lidar com tudo aquilo, você não consegue. Então, aquela quantidade de antioxidantes lida muito bem para quem faz esporte. E esse Mitomax, ele é mais para te dar energia. Então, você vai ter uma melhor performance, porque você vai ter uma melhor entrega mitocondrial. E a mitocôndria está onde? Está na célula muscular também, né? Então, com certeza é um bom produto, esses dois, né? O CRS alfa lá e esse. Esse que eu ia perguntar agora, eles me parecem meio, assim, iguais em algumas coisas. Então, toma um, não toma outro, ou não, toma os dois, como é que faz? Esse aqui com CRS alfa, eles se completam, porque aquele lá, ele é muito focado para um perfil anti-inflamatório, para diminuir a inflamação e radical livre. E esse daqui, ele é mais focado para cognição e performance. Então, eles se complementam sim. Tá? Ótimo. Eu não tinha entendido isso. Deixa eu ver. Valeu. Aqui. Mais pergunta aqui. Aninha? Oi. Se a pessoa tem alguma coisa, digamos assim, taquicardia, essas coisas assim, pode tomar? Depende de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que são mais sensíveis ao ginkgo biloba. Mas, como aqui é uma combinação... Ao ginkgo biloba não, desculpa, ao ginseng. O ginseng, ele pode causar taquicardia. Mas como aqui é um blend, então eles não estão na sua dose que seria dada a dose individual, se ele estivesse individualmente. Então, ele está numa dose mais baixa, porque é uma combinação, né? E a combinação, ela se potencializa. Então, o bom é que está numa dose mais baixa, os efeitos colaterais são mais baixos, mas só você testando em você para você saber, para você sentir mesmo, tá? Para quem tem taquicardia, o ideal é não tomar o ginseng isolado, mas aqui num blend pode ser que ele esteja numa dosagem que ele não vai te preocupar, tá bem? Tá bem. Vamos adiante? Sim, sim. Aqui o outro é um blend de enzimas digestivas. Então, esse daqui, aquelas pessoas que tudo que come se sente mal. Aquelas pessoas que acham que tem algum problema com FODMAP, né? Não vou entrar nesse mérito, mas quem sabe o que é FODMAP sabe que são pessoas que fermentam tudo. Então, come uma salada, suco verde, tudo isso fermenta. Carne fermenta. Você come um churrasco, você fica com aquele churrasco no estômago por 3 dias, sentindo. Então, quando a sua digestão ela está ruim, o ideal é você tomar essas enzimas que vão dar uma ajuda, porque elas vão ajudar você a digerir os alimentos para que você extraia os nutrientes deles. Então, é um blend bem interessante. Eu acho que é bem específico para quem realmente tem problema intestinal, digestivo. Então, assim, não é para todo mundo, mas é assim, combina tudo. Todas as enzimas digestivas estão aí combinadas e é uma combinação muito, muito boa. Maravilha. Vamos adiante. Vamos lá, estou falando demais. Agora, esse aqui eu confesso que é um dos meus queridinhos. Só que esse daí, Cláudia, quem tem que explicar é vocês. É verdade. Óleos essenciais, eu não tenho conhecimento de óleos essenciais, eu acho incrível,
Mas esse eu não sei explicar mesmo. Mas, ó, olha só, mesmo sem conhecer os óleos, você conhece os princípios das plantas, né? Porque a gente está falando de fitoquímico, a gente está falando do que as plantas trazem para a gente. Nesse caso, através dos óleos. E surgiu um risquinho azul ali que eu não sei de onde que vem. Que mistério isso. Bom, mas aqui, ó, mais um. Cláudia, Mas Cláudia, tu que tá oi, arriscando Cláudia a Leila. Eu estou tentando fala, abrir Lê. a tela e toda vez que eu tento abrir, risca. Estou aqui preocupada com Ah, Leila, então é você! É você Descobrimos. aí, Eu já saí, já descobrimos. entrei, não sei como tirar isso. Tá bem, tá bem. Então não Vou abre mais. parar. Não vou abrir, vou deixar parado, tá bom? Tá bem. Desculpa. Ó, vamos falar rapidinho aqui do DDR Prime. O DDR Prime, então, é um blend de óleos, tá? Existe na forma de óleo essencial. Eu tenho ele em casa e eu uso ele no difusor. Ele pode ser ingerido e ele tem nessa fórmula de suplemento também. E olha só, ele é um mix super poderoso aqui da Boswellia, que é o frankincense que a Ana falou. Ele tem ali o laranja, ele tem a Wild Orange, que é a nossa laranja, que é um dos óleos queridinhos também. O Lemongrass, que é o... Como é que é? O capim-cidreira, eu acho que é o em português, né? Capim-limão. Capim-limão, isso. O thyme, eu esqueci o que é thyme em inglês, em português. Puxa vida, não vou me lembrar agora. Tomilho, não é? Tomilho, isso. Tomilho. Essas coisas eu não sei traduzir. Summer Savory, o clove é o cravo. E o niole aqui, olha ali, é um tipo de melaleuca, né? Então, além de tudo, ainda tem esses outros ingredientes aqui embaixo. Pensa assim, em termos de fitoquímico, Ana, o que tu acha dessa combinação? Esquece que é óleo, faz de conta que é extrato fitoquímico. Então, aí no primeiro eu já vejo a resina da Boswellia, né, que são ácidos boswélicos que são potentes anti-inflamatórios, então ajudam nessa cascata de citoquinas anti-inflamatórias, então já gosto. A parte de citros eu não sei muita coisa. O tomilho, ele tem uma propriedade farmacológica muito importante. Engraçado que o clove, Cravo. Cravo. É engraçado porque ele é utilizado, dele é extraído o eugenol, que é um medicamento antimalárico, né? Então, eu imagino que tem uma ação anti-inflamatória. E ele também ele é muito utilizado para saúde bucal. Ele tem, assim, ele faz um efeito muito grande nas gengivas, em todo o trato da boca, até para dor de dente a gente usa ele. A gente pega o óleo de cravo e passa em cima do dente quando tem dor e ele anestesia. E a gente faz bochecho na boca para limpar, ele faz uma limpeza super profunda, ele é bem poderoso. E o melaleuca também é um anti-inflamatório super poderoso, né? Uhum, sim, é um arsenal muito bom. É um arsenal fantástico. E ele tem na forma de óleo, como eu falei, eu uso no difusor à noite, bem seguido, assim, combinado com a lavanda. Porque ele está agindo internamente, né, com todas essas propriedades e ainda enquanto a gente está dormindo. É uma estratégia boa, assim. Bom, a gente está chegando 8 horas, mas eu acho que dá tempo da gente falar rapidinho do suplemento para as crianças, né, Ana? O que você acha? Sim. Tem esse polivitamínico que ele é mastigável. O que eu acho importante falar de suplemento para criança? Quando a gente fala de balinha, gominha e a gente coloca a vitamina dentro disso, tem que tomar cuidado porque às vezes faz mais mal do que bem. Algumas balinhas têm lá o corn syrup, que é o xarope de milho rico em frutose. E isso é um veneno, sabe? Ele é uma das causas de tanta gente com fígado gordo hoje em dia. Então, tudo tem isso. E é um terror. Pelo menos nos Estados Unidos, você vai comprar picolé, tem isso. Balinha tem isso. Pirulito tem, que é o chupa, né? Então, olhar. Se você vai dar uma balinha todos os dias para o seu filho que tenha o xarope de frutose,
não vai ser legal, porque vai ser todos os dias e vai acrescentar, por mais que seja pouco. Então, o que é legal desse suplemento multivitamínico do Terra para crianças é que não tem esse xarope, né? E é sempre importante você olhar qual é o adoçante que tem, se o corante é natural, porque as crianças podem reagir a um corante artificial. Então, é muito importante o do Terra, ele tica todas essas lacunas, isso é importante. Bom, o ômega 3, ele é super importante para o desenvolvimento celular e o desenvolvimento principalmente cerebral. Então, tudo que a gente dá para os nossos filhos, assim, até os 7 anos de idade, é fundamental para a saúde deles do resto da vida. E o ômega 3 é algo que é fundamental para a formação cerebral. Então, toda a bainha de mielina dos nossos neurônios, tudo isso é gordura. E a gordura do ômega 3 é importantíssima para isso. Então, a suplementação com ômega 3 é importante, mesmo porque, às vezes, a criança ela não come muito peixe, então é interessante, tá? Aqui, a Bianca respondeu a Simone, obrigada. Isso, que é o High Corn Fructose Syrup, que é o xarope de milho rico em frutose. Isso mesmo. E também tem os probióticos para criança, que é importante. Por quê? Porque criança sempre acaba ficando doente, é uma bronquiolite, é uma otite, e aí toma antibiótico. E é importante sempre que a criança toma antibiótico repor a flora intestinal, porque a flora intestinal é fundamental e ela já é uma impressão digital da nossa saúde. Então, assim, se a criança ela nasceu de parto cesariana ao invés de parto natural, ela já tem uma microbiota menos saudável. A microbiota são as bactérias que vivem no nosso intestino. Se ela não foi amamentada, ela tomou fórmula desde cedo, as bactérias do intestino dela já não são tão benéficas. E isso leva consequências da saúde dela para o resto da vida. Então, por isso é muito importante a gente suplementar a flora intestinal para crianças, principalmente se elas nasceram de cesariana, se elas não foram amamentadas ou se por algum motivo elas tomaram ocasionalmente antibiótico. E Ana, essas consequências podem ser até emocionais, né? A gente aprende que recentemente até o nosso intestino ocupa um lugar muito importante até na nossa saúde emocional. É incrível isso, né? Exatamente. Vamos ver. O intestino, ele é nosso segundo cérebro, ele está ligado às nossas emoções, está ligado a tudo. É muito importante a gente cuidar disso. E é uma ciência recente, então por isso que não se sabe muito bem, ainda estão desenvolvendo estudos com isso, mas é uma ciência bem recente. Inclusive, eu li um livro que você me recomendou que eu adorei. É aquele... Como é que é? Gut? Isso. Sensacional. É fantástico Adorei. esse livro só sobre intestino. Só sobre intestino. Olha ali, ó, a Márcia está perguntando se adolescente de 15 anos já pode tomar o ômega de adulto. Aqui em casa a Manuela toma, ela tem 14, só que ela é maior que eu, né? Então ela é enorme, então ela toma. Pode de sim. Adulto. A diferença do da Doterra, eu tenho os dois em casa, o de adulto e o de criança. É que o de adulto vem em cápsula, não tem gosto nenhum. E o de criança, ele é líquido e ele tem um gostinho do óleo essencial de laranja. Então ele tem um saborzinho assim. É legal para quem é mãe colocar em suco, alguma coisa, dá para dar uma camuflada, né? Exato, exatamente. As minhas tomam, boto na colher e mando tomar, elas tomam. Boa. Mas, né, tem umas que são umas crianças mais rebeldezinhas. Ana, eu botei esse slide. Ai, desculpa, Catarina, pode falar. Rapidinho. Então, esses suplementos aí infantis não tem nada de açúcar, nada de adoçante. Isso mesmo. Pode dar tranquilamente, sem açúcar. Xarope, claro que não tem, né? Mas tá ótimo, obrigada. Ana, aqui eu botei para a gente ter assim uma noção. Eu sei que já foram respondidas várias, né? Mas tem alguma orientação a mais que você queira dar assim da rotina de suplementos? Se a gente fosse orientar, assim, o que é melhor de manhã, o que é melhor de tarde, junto com o almoço, você tem alguma orientação? Depende muito do contexto do que aquela pessoa está tomando, né? Então, assim, eu gosto de colocar o que tem fitonutriente, fitoquímico logo cedo. Então, o que tem resveratrol, quercetina, deixa eu ver aqui, curcumina, tudo isso eu acho legal colocar logo cedo, logo pela manhã, porque as suas células estão mais ávidas por isso.
Ou o ginseng, aquela fórmula que contém ginseng, é importante que seja de manhã, porque o ginseng vai te dar energia, então você vai colocar de manhã. Apesar de ter o ashwagandha, que é um adaptogênico que ele vai te dar uma segurada na ansiedade, mas ele vai se adaptar para cada pessoa. Então, à noite, o que eu gosto de tomar à noite? Talvez um probiótico pode ser uma coisa boa se você quiser dividir, né? Mas, bom, as vitaminas tanto faz. A magnésio não seria interessante tomar à noite? Sim, o magnésio eu gosto de que seja à noite, ser magnésio porque ele ajuda no sono. O colágeno também ele pode ser à noite, porque o colágeno ele trabalha ali, né? Nossas células trabalham à noite, então pode ser também. Glutamina, quem toma glutamina para proteção intestinal é legal que seja à noite também. E o que é gorduroso, por exemplo, ômega 3, a coenzima Q10, vitamina D, vitamina E, sempre junto com a refeição. Aí você elege a refeição que você quiser tomar. Tá bem. Ana, e nessas vitaminas, ai meu Deus, cadê a palavra? Nesses suplementos da doTERRA, o magnésio, ele está bem suplementado ou a gente precisa continuar tomando o magnésio? Eu não lembro qual é a dose do magnésio que tem naquele blend de... Vamos olhar. Quer voltar, Cláudia? Né? Não lembro. É naquele... Aqui, né? No microplex, aí. Eu acho. Ali, ó. 100 miligramas. É 25% da dose diária. Então, acho que pode tomar sim, né? Pode tomar, sim. O magnésio a gente pode tomar até 400 miligramas. Então, para algumas por pessoas, favor. a necessidade é maior. Pode. Por favor. Oi. Quem está em tratamento quimioterápico, qual é o mais indicado? Ou se pode ou não tomar, por favor? É uma boa pergunta, assim. Eu gostei muito desse CRS, porque ele tem muito antioxidante, tem muito anti-inflamatório, ele combate radicais livres, então quem está no tratamento quimioterápico está produzindo muitos radicais livres, porque as células estão sendo combatidas. Então eu acho legal, tem o cardomariano, né, que é o milk twistle na composição, que ajuda também na detoxificação hepática. Então na quimioterapia o fígado fica bem congestionado, então é legal esse blend para dar uma ajuda. Eu gosto desse. Ana, a Juliana que falou que o DDR Prime, aquele que a gente falou rapidamente, é conhecido como complexo para regeneração celular. Ótimo para desinflamar, regenerar, reparar a nível celular. Então, ele também é bom para... ele é espetacular e tem na forma de óleo, né? E tem na forma de comprimido. Quando eu estava com uma inflamação no braço, eu já tomava as vitaminas, mas então eu decidi tomar também o DDR Primes comprimidos. É simplesmente espetacular. Você percebe, é visível mesmo a diferença. Muito bom. Sim, todos esses suplementos, eles são muito focados em ação antioxidante e anti-inflamatória. Então, todos eles têm algum composto que faça isso, né? Tirando o probiótico e tal, mas é muito interessante, porque a base de quase todas as doenças e de todas as nossas males é a inflamação. Então, são suplementos bem bacanas para combater e prevenir doenças. Ai, que bom saber disso, Ana. Bom, e finalmente a gente está aqui no estilo de vida, então, que é a tua área de expertise, né? Sim, exatamente. Eu tento me especializar em mudança de hábito e estilo de vida saudável, que hoje em dia tá tão difícil, né? Todo mundo fechado, assim, só pensando em doença, mas eu acredito que agora a gente tem que se voltar para nós mesmos e avaliar o que a gente pode melhorar na nossa saúde, né? Qual combustível a gente está colocando na nossa máquina, que é o nosso corpo. O nosso corpo, ele funciona perfeitamente, a nossa natureza ela é perfeita. Então, se a gente oferecer o que o nosso corpo precisa, a gente vai atingir o nosso potencial máximo, seja cognitivo, seja imunológico, seja de você performar. Então, é muito importante você encontrar esse equilíbrio, pelo menos uma vez na sua vida, sabe? Melhorar seus hábitos. O sono é fundamental, é o pilar central da nossa saúde. Quem não dorme bem
pode tomar suplemento, pode comer brócolis, pode fazer exercício, que não adianta. O sono, ele é fundamental para a nossa saúde. Então, é uma série de fatores, não é um fator só. Você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, uma suplementação adequada ajuda, a qualidade dos seus relacionamentos, então como você se relaciona com seu marido, com o seu trabalho, com seus parceiros, isso tudo manda mensagens para as nossas células e faz com que você crie uma cadeia inflamatória ou uma cadeia anti-inflamatória. Então é fundamental que o estilo de vida você considere vários fatores, você se auto-observar. O que está pesando para mim? Preciso melhorar o sono, alimentação? O que eu posso melhorar? Seja colocar mais água, colocar uma fruta a mais, colocar pequenos passos que sejam factíveis para a gente conseguir implementar e não desistir. Eu acho que é isso, né? Porque ninguém é 100% o tempo todo, mas se a gente conseguir fazer uns 80% a maior parte do tempo, já ajuda muito. Sensacional, Aninha, sensacional. Obrigada. Eu quero te agradecer muito, foi sensacional, eu amei, eu aprendi muito hoje. E eu quero convidar todo mundo para seguir a Ana aqui no Instagram, Ana Tavella, que está aqui na tela. Eu vou colocar aqui no chat também, para ninguém esquecer. E a Ana tem muita informação boa. E a Ana, fala do teu serviço, Ana, fala como é que funciona. Eu presto uma consultoria online. Na verdade, assim, eu tenho 2 serviços. Um é um programa de Health Coach para quem quer mudar de hábitos mesmo e não sabe por onde começar. Tem aquele plano alimentar, não consegue implementar, ele fica só lá colado na geladeira. Então, eu converso com a pessoa em sessões a cada 15 dias para a gente colocar em prática, né? O que pode ser feito para melhorar a sua saúde. Qual é o seu objetivo e quais os passos, quais os degraus que a gente vai subir. E a consultoria em saúde e suplementação, eu faço um mapa da saúde da pessoa. Então, ela vem com um exame de sangue ou um exame genético, vem ali me dizendo, tô cansada, tô dormindo bem, tal, e a gente faz um mapa da saúde daquela pessoa para ela entender onde eu preciso melhorar, onde eu preciso focar, o que eu preciso suplementar. Então, esse é um outro tipo de serviço que eu também presto. Sensacional. E a Ana dá muita dica no Instagram dela de livros, de alimentação, de esportes, de estilo de vida. Sempre está ensinando a gente alguma coisa e eu super recomendo. E sobre... Imagina, a gente agradece imenso, como dizem aqui em Portugal. E sobre os olhos, vocês sabem, né? Nós convidamos vocês a participarem dos nossos workshops para aprenderem um pouco mais dos olhos. E agora vocês sabem que tem esses suplementos sensacionais que são alternativas ótimas aí no mercado para nossa saúde e bem-estar também. Ana, foi um prazer gigante. Muito obrigada mais uma vez. E eu espero que a gente volte a fazer outras lives sobre outros temas tão bacanas quanto esse. Só me convidar, vocês já sabem onde eu fico, minha casa virtual no Instagram, é só me chamar que eu venho. Tá bem, querida, prazer enorme. Tchau, tchau. Beijo grande, muito obrigada, pessoal, por terem participado, adorei, muito obrigada. Foi muito bom, Ana. Muito obrigada bom. mesmo. Catarina, um beijo. Todo mundo dando tchau aqui, ó, foi muito bom mesmo. Valeu, gente, valeu mesmo. Vou parar de gravar aqui.